curso do Saber Direito desta semana é sobre filosofia do direito. Você vai entender a hermenêutica jurídica tradicional e a crítica, o normativismo e realismo jurídico, além do giro hermenêutico e pós-positivismo. As aulas são com a professora Kiara Ramos. Olá, minhas queridas telespectadoras, meus queridos telespectadores aqui do Saber Direito, TV Justiça. Eu sou Kiara Ramos, procuradora federal, professora aí de Direito Constitucional, de Filosofia de Direito, essas disciplinas ditas etéticas, que são essas que buscam questionar os próprios fundamentos, as disciplinas filosóficas. Me apaixonei pela filosofia já desde muito jovem, aos 12, 13 anos tive contato com o mundo de Sofia e me apaixonei pelo direito, pelos gregos, pela mitologia. E digo a vocês, sem dúvida alguma, é um diferencial para um profissional do direito. E vimos na nossa primeira aula toda a metodologia ligada à teoria tradicional, à teoria clássica da hermenêutica jurídica, que alguns chamam de dogmática hermenêutica, passando pelos métodos, tanto pelos conceitos de hermenêutica e interpretação, as suas distinções, as suas origens etimológicas. Vimos também os métodos de interpretação, os principais métodos de interpretação, as espécies de interpretação, e agora vamos começar a trabalhar e abordar uma temática muito mais filosófica, porque vamos passar pelas escolas do direito, vamos passar pelos principais sistemas interpretativos. São realmente uma temática da jusfilosofia, da teoria filosófica do direito, mas essa vai ser uma abordagem totalmente interdisciplinar. Nós vamos aqui contextualizar historicamente cada uma dessas escolas, demonstrar qual o contexto em que aquelas ideias foram formuladas e como que fazia total sentido, total significância naquele contexto, porque muitas vezes os olhos do presente, eles são preconceituosos com ideias do passado, mas vocês vão perceber que esses autores como Desmond, Savigny e Ehring, eles eram brilhantes na sua época, para a sua época, trazendo discussões relevantíssimas, mesmo que hoje você visualizando o mundo na sua complexidade muito maior do que a realidade na qual eles viveram, perceba que muitas vezes aquelas ideias, nossa, como é que se defendia isso para o direito? Como é que se defendia que o direito se limitava à lei, por exemplo, que era o caso da escola exegética, que vai ser a primeira. Depois nós vamos passar para as críticas à exegese com a escola histórica de Savigny, a escola finalista de Ehring, a escola da livre investigação científica de François Genis, e depois vamos ver como é que esse formalismo jurídico, dentro desse contexto do positivismo, passa a ser criticado pelos céticos, pela escola do direito livre, e que realmente traz aí todo o arcabouço que vamos precisar para que nas aulas seguintes a gente possa trabalhar um pouco mais sobre a necessária aproximação entre justiça e moral, sobre a necessária filosofia do direito, aproximando-se da filosofia moral e da filosofia política como saberes próximos, como saberes que se complementam e que são de fundamental importância para qualquer profissional do direito, seja advogado, procurador federal, que também é advogado, no caso, advocacia pública, seja da magistratura, seja do Ministério Público, seja cidadão, cidadã que quer verificar realmente quais são os seus direitos, as suas garantias, tem que passar por toda uma contextualização, toda uma reflexão sobre o que é o direito na contemporaneidade e qual é o papel da filosofia, da hermenêutica jurídica, da hermenêutica constitucional dentro do contexto atual. Mas vamos voltar aqui alguns anos na história, vamos voltar para aquele momento do nascimento do Estado, a lógica de que o Estado, com as características elementares, essenciais, como conhecemos, que é aquele Estado com elementos povo, território, governo e soberania, com a noção de soberania unificado num poder na figura de um soberano, o Estado moderno, ele nasce absolutista. Sabemos aí que por diversas recorrências históricas houve uma unificação dos interesses da classe burguesa com os interesses do rei que queria governar, que antes ele só reinava, mas quem detinha todo o poder
político na Idade Média era a maior e a grande instituição que vigorou no Ocidente por mais de 10 séculos, que foi a Igreja Católica. Depois disso, nós temos, com o desenvolvimento do capitalismo no sentido inicial, do mercantilismo mesmo, com as viagens às Índias, trazendo diversos produtos, foram criando-se ali ao redor daqueles feudos, os burgos, que eram como se fossem feiras, e aqueles burgos foram se tornando mais permanentes, e dali surgiu uma nova classe social, a burguesia, que tinha um interesse na segurança jurídica, porque muitas vezes a quantidade de normas, o pluralismo jurídico que existia na Idade Média atrapalhava o desenvolvimento desse capitalismo. Até mesmo a ausência de uma moeda unificada, a ausência de um Estado unificado atrapalhava, e surge o Estado moderno como Estado absolutista. Com isso se funda pela primeira vez uma lógica positivista. Com o Estado moderno, com o Estado absolutista, nós retiramos Deus do fundamento do poder político, do fundamento do exercício do poder político, e criamos aí uma lógica racionalista, uma lógica contratualista para explicar o direito, a sociedade, as obrigações e a necessidade de se observar o que é posto. No primeiro momento, no Estado absolutista, não tínhamos ainda as codificações, as leis escritas. O que era direito era o que o seu rei mandasse. Não, então o Estado era o próprio rei, a figura do Estado se confundia com a figura do próprio soberano, e surgem os primeiros Estados nacionais. E nesse contexto de surgimento, temos a grande importância na França, das teorias francesas, uma teoria em especial, que é a teoria contratualista de Thomas Hobbes, que vai dizer o seguinte: olha, o homem é um animal social não por natureza. A sociedade existe, as normas sociais, as regras existem de convivência, não por natureza social, como defendem os escolásticos, como defende a Igreja Católica. Na realidade, os homens, eles viviam no estado de natureza, mas por serem racionais, eles optaram, eles escolheram se reunir em sociedade. Escolheram, sim, construir uma sociedade civil organizada e um Estado. Com o objetivo, qual o objetivo do Estado para Hobbes? Para Hobbes, o objetivo do Estado era garantir a paz, porque no estado de natureza, o homem, com a sua natureza vil, egoísta, era isso que Hobbes pensava do homem no seu estado natural. O homem era egoísta, era vil, e realmente tinha maus sentimentos. E por isso ele temia ser atacado, porque sabia que o seu semelhante era tão ruim quanto ele próprio, e utilizava como defesa ao ataque. Então, vamos primeiro atacar antes de se defender, e isso gerava uma guerra generalizada, é isso que a teoria de Hobbes vem defender, uma guerra generalizada de todos contra todos. O homem é o lobo do próprio homem, dizia Hobbes. E para evitar, com medo ali realmente da guerra, e evitar a morte violenta, é que se decide criar o direito, as regras, o Estado. E para isso, o homem abre mão. Presta muito bem atenção, porque isso vai ser um grande diferencial entre a teoria de Hobbes, que fundamenta o Estado absolutista, e a teoria contratualista de Rousseau, que vai fundamentar o Estado liberal. Para Hobbes, diferentemente de Rousseau, o estado de natureza era uma constante ameaça. Sempre que o poder fraquejasse, sempre que o poder político estivesse fraco, poderia retornar a guerra de todos contra todos. Para Hobbes, o estado de natureza não foi um ponto na história de sociedades primitivas. Não, era uma constante e eterna ameaça. Por isso, a sua defesa de um poder centralizado, forte, absoluto, como um leviatã. Por isso que ele assemelha a figura do Estado a esse monstro alado, a esse leviatã com poderes, sem dúvida alguma, ilimitados. É isso que fundamenta o início do Estado moderno e fundamenta o positivismo jurídico, agora identificando o direito nesse momento inicial, primário, com a vontade do próprio rei, com a vontade do próprio monarca. Não à toa, Luís XIV dizia, como muitos de vocês devem saber, o Estado sou eu, e o Estado é o único com a possibilidade de dizer o que é o direito. E o homem, ao
buscar a sociedade civil organizada e ao constituir o Estado, ele abre mão dos seus direitos fundamentais. A liberdade que ele tinha no estado de natureza, toda a igualdade e todos os direitos, inclusive o direito sobre o que é, de dizer o que é justo e o que é injusto. Veja que interessante isso. O homem, ele abandona o direito de dizer o que é justo e o que é injusto em prol da paz. Por medo da morte violenta, o bem mais precioso naquele momento é a paz, e assim se justifica um modelo de Estado com poderes ilimitados, que não garante nenhum direito fundamental e traz realmente uma situação de extrema insegurança jurídica, o que era amplificado pelos próprios magistrados. Pensem, nesse momento inicial, ainda está formando um corpo de servidores públicos e os cargos públicos, né? Lembrem, antes não existia Estado, estávamos na Idade Média, agora o Estado está surgindo, é necessário que hajam servidores públicos, agentes públicos, e os cargos, eles eram postos à venda. O juiz, ele comprava o seu cargo, era como se fosse um título nobiliárquico, comprava, e com isso há, sem dúvida alguma, a possibilidade, comprando determinado cargo, de se utilizar daquele cargo para fins próprios, privados, e não para o interesse coletivo, o interesse comum. Isso traz e amplia ainda mais a insegurança jurídica, porque as decisões eram extremamente arbitrárias. Os juízes eram considerados a longa mão do rei e o rei tudo podia, os seus magistrados também tudo podia. Então havia um preconceito extremo com relação à figura do magistrado e havia uma necessidade, portanto, no momento posterior de crise desse Estado absolutista, com o desenvolvimento ainda maior da burguesia, com o poderio econômico crescente burguês, a necessidade de se modificar essa estrutura que se chama de antigo regime, estabelecendo novas bases para um novo positivismo que não seja esse que recaia sobre o humor, a necessidade, o interesse dos reis e dos magistrados. Nós precisávamos de garantias, de direitos fundamentais. Essa primeira fase é o que Volckmer chama de primeira fase do monismo jurídico, que é o seu surgimento, quando identificamos o Estado como o único produtor do direito. O Estado como o monopólio de produção do direito e a instauração do próprio positivismo jurídico, já que o fundamento não é mais o fundamento teológico, ou seja, não é Deus mais que fundamenta o poder, mas sim a razão humana, o homem na sua razão, constituindo através do contrato a sociedade. Com o conflito entre os interesses burgueses e o interesse da realeza, há, sem dúvida alguma, a instauração de uma nova movimentação dentro da filosofia política, que reflete na filosofia do direito, com o surgimento de uma das primeiras escolas de pensamento, que é a escola da exegese. O contexto da escola da exegese é justamente o contexto que vai criticar o antigo regime e trazer uma nova proposta com base em outro modelo de contratualismo, que é o que estávamos falando, que é o contratualismo de Rousseau. Diferente de Hobbes, que acreditava que o homem era o lobo do próprio homem, que o homem era mau e vil por natureza, Rousseau não acreditava no bom selvagem. Então, o homem, ele tinha direitos no estado de natureza e, na realidade, ele só reconhece racionalmente que a vida em sociedade facilita muitas coisas, tanto pela própria constituição das famílias, a atração entre os sexos opostos, tanto pela própria constituição das unidades familiares, dos círculos, dos clãs que terminam por acontecer, de modo racional, o homem escolhe a sociedade que vai existir só como sociedade civil organizada e como Estado, para garantir os direitos que o homem possuía no estado de natureza. Diferente de Hobbes, o estado de natureza não é essa guerra generalizada. Não é essa guerra de todos contra todos, muito pelo contrário. Os problemas começam a surgir quando o primeiro homem estabelece a propriedade privada e daí surgem os conflitos, segundo a teoria contratualista de Rousseau. E é com base nessa e em outras teorias da jusfilosofia que nós temos aí o surgimento do movimento iluminista e de toda aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Ideias dessas que vão se concretizar com a Revolução Francesa. A Revolução
burguesa que se opõe ao antigo regime e tem algumas ideias principais que vão refletir de forma direta dentro do contexto da escola da exegese. A primeira ideia é: o homem não abre mão dos seus direitos naturais, dos direitos que já possuía no estado de natureza. Mas tais direitos, eles devem ser aplicados de maneira segura. Essa segurança ela vai se dar por duas metodologias, principalmente por escrever os direitos, tanto em cartas de direitos fundamentais, quanto em constituições. Nesse momento é a primeira fase do constitucionalismo, surgem as primeiras constituições escritas, a Constituição norte-americana, a Constituição francesa, são nesse primeiro momento de declaração de direitos, então surge a primeira Declaração Universal de Direitos do Homem, do Cidadão. Nesse sentido, nós temos que o contrato social que foi firmado entre os seres racionais, entre os homens racionalmente, para constituir o Estado e a sociedade, eles precisavam estar escritos e ao alcance de todos que pudessem ler, o que na época realmente era uma minoria, deixava diversos excluídos, mas o discurso é belíssimo e era esse: igualdade, liberdade, fraternidade para todos, com os seus direitos e garantias escritos de forma a trazer segurança, estabilidade jurídica. E, por trás de tudo isso, sem dúvida alguma, temos o interesse de desenvolver ainda mais o capitalismo e as relações, sem dúvida, mercantis, posteriormente, com a possibilitação de que posteriormente nós tivemos com a Revolução Industrial. Nesse contexto, em todo esse contexto, surge a escola da exegese, que vem apregoar, primeiramente, uma das suas principais características é o fetichismo da lei. Chiara, o que é que significa isso? Significa que a lei representa essa segurança e essa expressão máxima. Montesquieu, no espírito das leis, ele questiona assim: o que é a liberdade? Você pode pensar filosoficamente, o que é a liberdade? Liberdade é fazer o que eu quero. Liberdade é realmente ser livre para agir como se quer. Só que para Montesquieu a formulação sai de maneira diferente e pode até causar uma estranheza, mas eu vou explicar para vocês. Ele diz: liberdade é obedecer à lei. Ora, como que liberdade é obedecer à lei? Porque a lei é a representação do que nós queremos para a sociedade. A lei é uma decisão agora que não cabe mais a um rei a partir do seu humor, dos seus interesses. A lei agora vai ser elaborada por um processo legislativo, por um poder com representantes do povo que elaborará um texto, uma codificação, garantindo, portanto, a liberdade. A ideia de liberdade está ligada à ideia de legalidade. E por isso a escola da exegese tem esse fetiche da legalidade, sem dúvida alguma, esse compromisso com o texto de lei e com a interpretação literal, com a interpretação gramatical. A tendência e o critério, lembre-se que estamos no auge do desenvolvimento científico da humanidade, são as promessas da modernidade. É a promessa de vida boa, de desenvolvimento, desde as pequenas invenções, as grandes descobertas, as navegações. Estávamos vivendo um momento de muito otimismo e muita crença na ideia de futuro, de progresso. E é nesse contexto que surge uma escola que vai dizer que essa lei, elaborada pelos representantes do povo, ela é o próprio direito, e o direito se resume à lei e cabe ao magistrado. Lembrem-se, os magistrados eram vistos como inimigos da segurança jurídica, porque no antigo regime eles agiam de forma arbitrária. Agora nós temos que silenciar esse poder. Por isso que se fala que o juiz, para a escola da exegese, nada mais era do que la bouche de la loi, ou seja, a boca da lei. O que ele deveria fazer era apenas aplicar a lei, fazer um silogismo, pegar o caso concreto, olhar o que está previsto na lei, que foi, no caso, o Código Civil francês, o grande paradigma daquele momento, o Código de 1804, o Código de Napoleão, e esse Código Civil era tido como uma obra brilhante da humanidade, inclusive tinha essa pretensão de ser universal, porque a razão
dentro de toda essa lógica de discussão e desenvolvimento das ideias iluministas, era uma razão com tendências universalistas kantianas e paradigma kantiano, ou seja, aquilo ali poderia valer para qualquer sociedade, qualquer tempo e qualquer espaço. Nem se pensou que algum dia aquelas previsões do Código de Napoleão não valeriam. Naquele momento a crença era no código, na lei, na letra estrita da lei, por isso que se fala em fetichismo legal, se fala em uma interpretação estrita no sentido de o juiz apenas declarar a lei, tanto que, no espírito das leis, quando Montesquieu ele separa os poderes em três, ele fala do poder judiciário como sendo uma espécie de poder executivo. Caberia, tal qual ao executivo da administração, caberia apenas aplicar a lei ao caso concreto, sendo a boca exclusiva e restrita da lei. E é nesse sentido que nós temos aí as formulações de uma escola que, como Demolombe, que é um dos seus principais representantes, vai afirmar o Código Civil, para o Código Civil, e realmente ele dizia, eu não sou um professor de direito, eu sou um professor do Código de Napoleão, porque tanto o estudo quanto as discussões daquela escola, daquele sistema interpretativo, estavam baseados no texto, na lei, com o fundamento de um Estado que surge como um Estado liberal, um Estado que agora garante direitos fundamentais, garante os direitos individuais, primeira geração dos direitos fundamentais. Falamos aqui também da segunda fase do monismo jurídico, que é a sua sistematização com esse processo de codificação e toda essa crença nessa total legitimidade do texto. Lembrando que Montesquieu tem uma frase que eu acho maravilhosa, porque ele diz que, apesar dele não se declarar contratualista, ele tem um certo tom contratualista e ele fala, pela disposição natural das coisas, quem tem o poder tende a abusar do poder. Por isso que ele propõe órgãos distintos que exerçam poderes distintos dentro de uma estrutura republicana. E isso faz com que o Estado liberal nasça com toda essa lógica de ser um Estado negativo, um Estado que, digamos, dá espaço à liberdade, dá espaço à iniciativa privada, garante determinados direitos, mas que tem que ser reduzido ao máximo. Isso se reflete na lógica exegética, isso se reflete na interpretação jurídica, isso faz com que se defenda que a única interpretação possível é a gramatical, é a filológica, no máximo se vai concatenar as ideias com interpretação lógica e, claro, que se aplica o silogismo, né, da premissa maior, premissa menor, caso concreto, que tenha a grande crença na plenitude hermética do ordenamento jurídico, ou seja, o direito ele é completo, o Código de Napoleão é completo, o que não está previsto é chamado de silêncio eloquente. O que é isso? Se não está previsto foi porque o legislador, se não está escrito é porque o legislador previu, mas não quis regulamentar, porque o que não está proibido está permitido. E é com essa crença que a Escola da Exegese traz as suas contribuições como uma primeira grande escola filosófica do contexto de Estado moderno. Esse primeiro pensamento que eu queria falar para vocês, que reflete na interpretação. Agora vamos testar um pouquinho dos nossos conhecimentos com o quiz. Aqui diz o seguinte, no que se refere aos principais sistemas interpretativos, assinale a alternativa incorreta. Para um justnaturalista, uma norma não é válida se não é justa. Eis um dos pontos principais que diferencia o justnaturalismo do positivismo. É que o justnaturalismo, sobretudo esse de origem teológica, com fundamento divino, ele acredita que direito e justiça estão extremamente ligados. Tanto que, na Suma Teológica, Tomás de Aquino, ele trata em diversas das suas questões, a partir da questão 90 da Suma, ele trata da questão das leis, da justiça, e aproximando sempre a lei ao que é justo e sempre a pretensão de atingir o bem comum.
essa é uma característica, é a aproximação não aproximação, é quase a não diferenciação entre as normas jurídicas e as normas morais, as normas éticas, as normas religiosas, tanto que alguns autores afirmam que nesse momento ainda não há uma divisão sistêmica, a sociedade ainda não está dividida entre sistemas autopoéticos, autônomos, haveria uma alopoiese no direito, porque não saberíamos distinguir as espécies de lei, se norma jurídica, se é norma moral. Por quê? Porque o fundamento da norma era justamente um fundamento moral, seja a partir de Deus, seja a partir da razão humana, mas é uma nota do justnaturalismo. Diz, para o justnaturalismo, uma norma não é válida se não é justa. Por quê? Porque o fundamento de validade é um fundamento moral, é um fundamento de justiça, é um valor a ser alcançado. Isso se quebra com a lógica do positivismo jurídico, é o que diz a alternativa B, diz, para o positivismo jurídico, uma norma só é justa enquanto é válida. Ou seja, de certa forma, inverte a lógica no sentido de dizer, se está escrita, se está no código, ela é justa. Não questionamos mais sobre a justiça, nem da sua aplicação. Não se questiona mais. Por quê? Porque uma vez que está legitimamente posta pelo poder competente, que é o poder legislativo, tem-se implícita que ela necessariamente é justa e, com isso, a filosofia moral ela vai se afastando da teoria do direito, da dogmática jurídica, que vai ficando cada vez mais formalista, cada vez mais técnica e cada vez mais afastada dos aspectos morais, dos aspectos éticos. Positivismo, portanto, isso é até uma definição de Bobbio, para o positivismo jurídico, a norma só é justa enquanto é válida, ou seja, estando válida e vigente, a norma é justa e não se questiona. A letra C fala, a tese fundamental da escola da exegese é a de que o direito é revelado pelas leis. Foi isso exatamente que trabalhamos durante toda essa primeira etapa da nossa aula. O fundamento da escola da exegese é a crença na lei na sua possibilidade de regulamentar todas as relações sociais. E a D fala, para a jurisprudência conceitual, as estruturas sociais importam mais que a lei. Como se percebe aqui, vamos trabalhar ainda um pouco o que seria a jurisprudência dos conceitos, mas ela está muito mais ligada à abstração, aos conceitos, às formas, é uma estrutura formalista de pensar, portanto, ainda muito distante das estruturas sociais. Então, nesse contexto, o que importa não são as estruturas sociais, é a própria lei e os conceitos que dali surgem. Resposta incorreta, portanto, é a letra D. Para a jurisprudência conceitual, aqui ele inverteu. As estruturas sociais importam mais que a lei. Não, a lei importa mais, os conceitos, a forma importa muito mais. Esse modelo da escola da exegese, com toda essa crença na racionalidade humana e na sua possibilidade e na capacidade de regulamentar toda a vida social a partir de um código civil, grande obra racional de um legislador onisciente, quase, de certa forma, substituímos os deuses, tiramos o Deus católico e colocamos a razão humana como centro de justificação de todo o sistema. Essa escola, ela não demorou muito para ser contestada. A própria realidade, os próprios fatos, as próprias transformações que ocorreram na Europa pós-Revolução Burguesa, como é o caso da Revolução Industrial, que daí decorreu a existência de uma nova classe que se organizou, a classe trabalhadora que agora se organizou de forma a pleitear seus direitos. Nós temos agora um proletariado com total necessidade de se incluir também no âmbito de direitos e garantias, que lembrem, Estado liberal, nós temos a primeira dimensão dos direitos fundamentais apenas. Nós temos só garantia de liberdade. A igualdade não se efetiva, não conseguimos efetivar todos os ideais da Revolução Burguesa de uma única vez, em uma única etapa. Por isso que, no primeiro momento, o Estado é um Estado negativo, é um Estado polícia, é um Estado que se preocupa só com a segurança do seu cidadão e faz guerra, e celebra paz, mas não se, digamos assim, intromete na vida do cotidiano do indivíduo. É um Estado que se abstém. Agora nós temos uma classe pleiteando uma atuação do Estado. Nós temos uma classe que traz uma nova problemática social, novos conflitos que não estão previstos no Código de Napoleão.
Então, 50 anos após a escola da exegese, a própria realidade histórica faz com que todas as suas crenças, principalmente a de que não existe lacuna, principalmente a de que a interpretação tem que se limitar à interpretação literal, gramatical, e que todas as situações já estavam previstas no código, tudo isso cai por terra pela própria realidade histórica. E é nesse contexto de crise do Estado liberal, mas principalmente de crise das ideias exegéticas, que surgem outras correntes, outras escolas jusfilosóficas, que estamos chamando aqui de sistemas interpretativos, de certa forma vêm a complementar, mas sem sair do formalismo, sem sair do positivismo jurídico. A primeira delas é a escola histórica de Savigny. Tem uma grande polêmica envolvendo Savigny e Timbaud, que é a seguinte: Savigny era contra a codificação, já sabendo dos problemas franceses, já sabendo da realidade difícil de se lidar com uma lei que muitas vezes não tem um aspecto de atualização, com a lei que não traz todas as soluções possíveis dentro do contexto atual e principalmente de uma lei que não reflete o espírito do povo. O que era que Savigny defendia? A unificação da Alemanha. Savigny era alemão. A unificação da Alemanha é recente. Ainda não sabemos qual é o verdadeiro espírito do povo alemão. Então, como podemos ter um código civil alemão? Se esse código não representar o verdadeiro espírito do povo alemão, esse código ele não vai ter utilidade alguma. É necessário que haja ainda um amadurecimento do Estado, desse novo Estado, do Estado alemão, para que se possa pensar em codificar, em termos um Código Civil alemão. Infelizmente ou felizmente, dentro de toda essa jusfilosofia e filosofia moral e política, Savigny perde o debate para Timbaud e há, sim, a codificação na Alemanha. Mas de contribuição das ideias de Savigny ficou a existência de que não é apenas o método gramatical que vai nos levar aos sentidos, que vai nos levar à interpretação e aplicação do direito, que a lei ela nunca é suficiente, tanto que Savigny defende que os costumes é que representam verdadeiramente o espírito do povo. Então, a fonte primária do direito para Savigny são os costumes e não a lei. E é nesse sentido que há o desenvolvimento de outras metodologias, de outras técnicas de interpretação. Lembre-se, Savigny, ele sistematiza os métodos de interpretação, como vimos na aula passada, e é a partir dessas novas técnicas de interpretação que se desenvolve esse modelo de interpretação histórica, dizendo que os conceitos, que os sentidos são algo que não se dá fora de um contexto que deve se levar sempre em consideração o espírito do povo, deve sempre se levar em consideração o contexto histórico, tanto da formação daquela norma, e hoje nós evoluímos no sentido de entender não só da origem da norma, como também do contexto em que ela será aplicada. Mas nesse primeiro momento, a preocupação era com qual era a intenção do legislador. Também é uma discussão bem clássica da hermenêutica tradicional, dessas escolas jusfilosóficas anteriores, essa discussão se na interpretação, na aplicação do direito, nós deveríamos buscar o espírito, a vontade do legislador ou a vontade da lei. Nesse primeiro momento, a escola histórica ainda está na defesa de se buscar a mens legislatores, ou seja, o que era que o legislador estava querendo na hora em que produziu aquela norma jurídica. Então, em síntese, houve aí, com a escola histórica, ficou como herança, além de toda a sistematização sobre a teoria, dentro do âmbito do direito civil, a teoria da vontade, inclusive, temos como herança esse código que dentro da discussão entre Timbaud e Savigny, saindo vencedora a ideia de Timbaud de que era necessário codificar dentro de todos aqueles argumentos que já foram expostos pela escola da exegese, que era o argumento da necessidade de que os direitos eles tivessem documentados, que esses documentos fossem, todo mundo tivesse acesso a saber quais eram os direitos e as regras que regulamentavam ali a conduta humana em sociedade e que haveria a necessidade de segurança jurídica e etc. Tudo isso iria fortalecer o Estado alemão como um Estado novo
dentro desse contexto de um positivismo jurídico codificado. Quem vence a discussão é Thibault, o código é colocado em prática e, nesse sentido, a interpretação histórica fica como uma grande herança dessa escola. Além da interpretação histórica, e, de certa forma, hoje, a gente coloca até de maneira complementar, nós temos a escola finalista de Hering. A escola finalista, ela vai dizer, principalmente no livro, né, muitas vezes lido introdutoriamente pelos estudantes de direito, que é a luta pelo direito, que toda norma está destinada a um fim. É a racionalidade entre eleger os meios para atingir o fim. Então, toda lei, todo o código, ele tem uma finalidade, todo texto de lei ele tem uma finalidade. E o direito como um todo tem um fim. E o fim do direito é a paz para Hering. Então, essa busca sobre qual é a finalidade da norma leva também a defender que quando o legislador cria a norma, ela se torna como se fosse um ser autônomo, um ente autônomo que se atualiza no contexto. Por isso que a busca pelo fim é levando em consideração a vontade não mais do legislador, e não apenas, ou não apenas do legislador, mas também a vontade da lei, que passa a ter sempre em contexto essa ideia de que a interpretação e a sua aplicação deve ser aquela que assegure a maior paz, a maior estabilidade social. A ideia é de que a finalidade do direito é solucionar conflitos, portanto, de maneira a pacificar socialmente. Nesse sentido, quando se aplica um método finalístico, um método teleológico, que foi a grande herança dessa escola, nós temos que ter isso e levar isso em consideração. O método é o método que busca o bem que está sendo tutelado, o valor que está sendo tutelado pelo ordenamento jurídico, e esse valor é justamente o fim do direito, é a paz, é a pacificação social, é a resolução dos conflitos. Então, a gente está aqui muito envolvido nas discussões sobre as ideias das escolas, mas vamos fazer uma pequena pausa para testar os nossos conhecimentos com mais um quiz. Vamos aqui. Sobre a escola finalista do direito, assinale a alternativa correta. A letra A fala: tanto o direito quanto a linguagem surgiram de maneira anônima, atendendo ao espírito do povo. Essa formulação ela está correta, mas ela não diz respeito à escola finalística. Quem é que defende, qual é desses sistemas, dentro do que já vimos, que defende que o direito ele deve representar o espírito do povo? E, inclusive, coloca que o direito é muito semelhante à linguagem. Aquela pretensão universalista da escola da exegese, de dizer que o Código Civil de Napoleão poderia ser aplicado em qualquer lugar, isso não tem razão de ser, porque o direito ele está ligado ao espírito de cada povo, que é diferente. O espírito do povo alemão não é o mesmo espírito do povo francês, não é o mesmo espírito do povo brasileiro. Não há essa pretensão e essa possibilidade de universalização de um Código Civil, por exemplo. E é por isso que ele faz uma analogia, Savigny, entre o direito e a linguagem, da mesma forma como temos diversos idiomas que se desenvolvem de maneiras autônomas em regiões diversas do globo, o direito também segue a mesma lógica. Portanto, é um fenômeno social e essa crença na historicidade do direito, na circunstancialidade do direito, ela deve ser levada em consideração na hora de se interpretar, não só de se criar a lei, como de se interpretar e aplicá-la. Então, tanto o direito quanto a linguagem surgiram de maneira anônima, atendendo ao espírito do povo. Sim, isso está correto, mas não se trata da escola finalista. Veja que a questão é sobre a escola finalista do direito. Essa é a escola histórica, cujo expoente principal é Savigny. Letra B. O costume é superior à lei. Quem fala também que o costume é fonte primária do direito, é superior à lei, é Savigny, é a escola histórica e não a escola finalística. A escola finalística, ela se aproxima um pouco mais da escola da exegese ao colocar a lei como fonte primária do direito, mas dizer que o método gramatical, ele não é o único que deve ser usado. Muito pelo contrário.
O método gramatical ele é o início, mas devemos buscar ainda quais são as finalidades, qual é o fim último do direito e qual é a finalidade daquela norma, qual é a intenção, qual é a mens legis, ou seja, qual é a vontade da lei para que a gente tenha aí uma solução de um determinado caso concreto, de um determinado conflito. Então, o costume é superior à lei também não se refere à escola finalista, e sim à escola histórica. A letra C fala: toda e qualquer proposição normativa deve sua origem a um fim. Toda e qualquer proposição normativa deve sua origem a um fim. Quem afirma que toda norma tem um fim em si própria e que todo direito tem um fim, que é a pacificação, é justamente a escola finalística, como o próprio nome sugere, justamente a escola aí, cujo maior expoente é Rudolf von Ehringen. E a letra D fala: é uma ilusão acreditar que as decisões são fundadas na aplicação lógica do direito ao caso concreto. Será que isso representa um ideal da escola finalista? A escola finalista, ela mantém ainda toda a formalidade, todo o formalismo e toda a crença na codificação. A ideia é de que realmente há uma imparcialidade de um corpo de magistrados que são competentes a subsumirem um determinado caso concreto, aquela hipótese normativa, o que está previsto na lei, chegando a uma solução para o caso concreto, com a finalidade de pacificação social. Então, essa ideia de que é uma ilusão acreditar no formalismo, de que é uma ilusão acreditar na lei, na aplicação lógica do direito, não é uma ideia que vai ser formulada ainda nesse momento. É uma ideia que vai ser demonstrada posteriormente com atitudes que costumamos chamar de céticas, que vão dizer, se realmente o formalismo não funcionou, é porque não tem como prever nada, cada juiz decide de forma como quiser, se aplica o direito da forma como quiser, e tudo é um processo inconsciente dentro de uma filosofia extremamente voltada ao sujeito e uma lógica extremamente solipsista de decisão, ou seja, primeiro se decide internamente a partir de critérios internos e depois se busca argumentos lógicos e metodologias para justificar uma decisão que já foi tomada internamente. Esse é um raciocínio mais complexo que ainda não foi desenvolvido pela escola finalista. Portanto, a resposta correta é a letra C. Toda e qualquer proposição normativa deve sua origem a um fim. E como ela deve a sua origem a um fim, na sua aplicação, esse fim deve ser considerado. Na sua interpretação, essa finalidade deve ser considerada. Além da escola histórica, além da escola finalista, nós temos aí uma outra expressão decorrente dessa nova realidade, dessa nova profusão de conflitos sociais não previstos, que também prioriza a lei, mas que já trabalha a ideia da possibilidade de existência de lacuna. Qual é o dogma que está sendo questionado nesse momento crucial de transição do Estado liberal? É justamente o dogma da plenitude hermética do ordenamento jurídico. Dizer que todas as condutas estão previstas pelo Código, dizer que o legislador conseguiu prever todas as situações fáticas futuras e trazer solução para aquelas questões. Então, é isso que está em jogo e é isso que a Escola da Livre Investigação Científica de François Genis vai trabalhar, sobretudo no contexto francês, em que já está em crise esse modelo exegético, esse modelo que limita a interpretação gramatical, a interpretação literal. François Genis vem nos propor, através da Escola do Direito Livre, que, no primeiro momento, deve-se buscar a solução na lei. Claro, ele ainda está dentro da lógica, ele ainda está dentro dessa lógica formalista, dentro dessa lógica de um positivismo formalista, nesse sentido de buscar sempre na lei, como primeira metodologia, a resposta para aquele conflito, aquela solução concreta. Mas ele reconhece que
o legislador não é Deus, não é onisciente, não é onipresente e muitas vezes há uma falha, há uma omissão na legislação. E diante dessas omissões, e em razão de um outro dogma que se estabelece com o Estado moderno, que é o dogma da proibição do non liquer, ou seja, a proibição do não decidir, o magistrado sempre tem que decidir, ele não pode dizer, não vou solucionar esse caso porque não está previsto no Código Civil. Mesmo à época, isso não era admitido. Portanto, reconhecendo que existem lacunas, reconhecendo que o ordenamento jurídico não é pleno, que não previu todas as possibilidades, ele propõe que, não estando, o primeiro passo é a lei, não estando previsto na lei, o aplicador deve fazer uso de outros instrumentos. O aplicador, ele deve buscar aí não só os costumes, como a analogia, mas também a livre investigação científica. Caberia, portanto, ao aplicador, ao órgão responsável pela interpretação e aplicação do direito, uma vez sendo reconhecida uma lacuna, não existindo ali, fazer uso de outras fontes do direito. Ou seja, pela primeira vez nós temos a ideia de que o direito não está exclusivamente na lei e surge uma lógica dos métodos de integração do direito, que também faz parte do estudo da hermenêutica dogmática, da hermenêutica tradicional, que a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro elenca no seu artigo 4º, aquela previsão de que, havendo lacuna, se aplica a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito. É nesse sentido que a contribuição de François Genis é de extrema importância para a discussão. Mas chega-se um momento, como veremos, que nem essas soluções irão funcionar e a crise se instaura mais uma vez. Mas antes de falar dessa crise, vamos aqui trabalhar uma outra questão do nosso quiz. Sobre os principais teóricos das escolas tradicionais do direito, julgue os itens. Ou seja, aqui nós vamos trabalhar numa lógica de certo ou errado. Não vai ter uma única resposta, é certo ou errado. O primeiro, que é um modelo muito utilizado aí em alguns certames, certo ou errado. François Genis defendeu que muitas vezes é necessário fazer uso de fontes suplementares do direito, é o que a gente acabou de falar, no sentido de que a lei é a fonte primária, mas existem fontes secundárias, métodos de integração para suprimir aquelas lacunas que existam na lei. E nesse caso, nós temos tanto os costumes, quanto os princípios, quanto a aplicação analógica, e ele abre ainda mais para uma livre investigação. E essa livre investigação pode recair, inclusive, numa comparação com o ordenamento jurídico de um outro país, de um outro estado. A possibilidade de um direito comparado. É possível que, para solucionar um caso na França, ele estude algo que o tribunal alemão decidiu, no caso, não havendo a lei expressa, não havendo essa previsão legal, haveria essa liberdade. Por isso que se chama escola da livre investigação científica. Letra B. Para Ehring, todos os direitos da humanidade foram conquistados na luta. Isso é justamente o fundamento inicial, pressuposto inicial, na realidade, da luta pelo direito, que é o título da sua principal obra. O pressuposto inicial da escola finalista de Ehring é justamente a ideia de que todos os direitos foram conquistados pela luta e que, para se chegar à paz, o meio é realmente através da luta, e com isso todas as normas ganham essa finalidade de pacificação. Também essa é uma alternativa para se julgar entre certo ou errado, que se demonstra correta. Para Savigny, diz o terceiro item, a lei deve acompanhar as modificações sociais. Savigny tem essa preocupação, por isso que ele era contra a codificação naquele momento na Alemanha, porque entendia que ainda não haveria ali um espírito do povo alemão capaz de ser, digamos, capturado pelo legislador e de forma regulamentar todas as relações jurídicas nesse sentido. E, além de tudo, como era um Estado muito jovem, haveria essa necessidade de atualização que
o direito deve acompanhar essas modificações e transformações sociais. Nesse sentido, os costumes são fonte primária do direito, são muito mais importantes que a lei para Savigny, para a escola histórica. E para de Molumbe, aqui eu tenho um expoente da escola da exegese, a lei era tudo. Exatamente, para de Molumbe, o direito se resumia à lei na sua interpretação literal, na sua interpretação realmente gramatical. É nesse sentido que a escola da exegese formulou as suas ideias. Então, entre certo e errado, quais são as alternativas corretas? Todas as alternativas estão corretas. Quis trazer para vocês quais são, em síntese, os pensamentos principais de cada um desses representantes dessas diversas escolas que trabalhamos até agora. Só que chega um momento em que os conflitos ficam ainda maiores e que os conflitos e as transformações sociais exigem uma modificação da estrutura do próprio Estado. Aquela promessa da modernidade, de progresso, de boa vida, ela não se realiza para a maior parte da população, que é a classe trabalhadora. Essa promessa de um futuro melhor está cada vez mais distante, começa a haver um grande movimento de desilusão mesmo com as promessas da modernidade. Essa desilusão tem um reflexo na jusfilosofia, como não poderia deixar de ser. Nós não acreditamos mais na possibilidade do formalismo solucionar todos os conflitos que não estão previstos. Aqueles métodos são insuficientes, os magistrados são obrigados a decidir e com isso saem decisões aberrantes, decisões que remontam ao momento de arbitrariedade muitas vezes, porque não há parâmetros dentro de uma teoria de interpretação, dentro de uma hermenêutica jurídica, dentro de uma teoria do direito, para direcionar a estrutura de decisão e reconhecer que, efetivamente, o magistrado, ele também cria direito, não só aplica a lei. E é toda essa sistemática e nova realidade que faz com que os céticos tomem a cena para afirmar que não adianta a teoria, não adianta a metodologia, que o juiz, na realidade, decide como quiser. Inclusive, Kantorovitsky, um dos maiores expoentes da escola do direito livre, não confunda com a escola da livre investigação científica. A escola da livre investigação científica de Geny, ele tem a lei como expoente máximo. Para Kantorovitsky, não. É possível, inclusive, decisões contra a lei. E isso legitima uma movimentação, tanto na teoria quanto na prática, de decisões que começam a colocar em risco e em xeque novamente a segurança jurídica. Isso aliado a diversos outros fatores históricos, como a própria crise dos fundamentos do Estado liberal. E aqui vamos trabalhar tanto a questão da crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, seja a crise do fundamento econômico da lei do livre mercado, da oferta e da procura, da abstenção do Estado, da garantia exclusivamente dos direitos fundamentais de primeira dimensão, a própria Primeira Grande Guerra Mundial, que faz surgir a necessidade de um Estado que não apenas se abstenha, mas de um Estado que preste, que realize políticas públicas. Tudo isso faz surgir uma nova realidade fática para novas possibilidades teóricas que promove o desenvolvimento das ciências ditas humanas. Até esse momento, toda a investigação científica estava muito voltada para os problemas externos à sociedade, os problemas de ordem natural. Mas agora é necessário desenvolver não só matemática, física e navegação, é necessário se voltar os olhos à sociedade. Surgem disciplinas como a sociologia e surge a tentativa de sistematização de uma teoria geral do direito, de uma dogmática jurídica que seja dissociada de aspectos morais, teológicos e de fundamentos referentes a outros ramos do saber. Com isso, a gente deixa, de certa forma, um pouquinho antecipado que vamos trabalhar de maneira mais aprofundada na próxima aula, porque significa, dentro da classificação que Volckmer faz, o apogeu do monismo jurídico, que é quando surge a teoria normativa, a teoria pura do direito de Kelsen e a teoria realista de Herbert Hart, traz toda essa nova lógica de construir a ideia de que o juiz é, sim, produtor também de norma, que não apenas o legislador, mas o juiz
também, ao aplicar, cria direito, a ideia de criação judicial do direito. Espero que vocês continuem, que estejam aproveitando essa viagem pelo tempo e pelas ideias, e nosso próximo encontro falaremos sobre a teoria normativa e a teoria realista do direito. Até breve. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.